Oiê! Olha eu aqui com as minhas plantinhas para te inspirar com as suas. Gente, atendendo aos pedidos nos comentários do meu último vídeo, hoje o assunto é substrato. Um assunto polêmico, né? Porque existem várias formas de cultivo e com isso várias formas de substrato. E o substrato, ele se adapta ao tipo de cultivo. Vou mostrar para vocês aqui o material que eu uso no meu substrato e a gente vai fazer uma misturinha. Tenho aqui terra vegetal, uma terra preta. Eu tenho aqui a perlita. Eu tenho aqui o pó de coco. Eu tenho aqui o carvão triturado numa forma mais grossa. Aqui o carvão triturado numa forma mais fina, que eu uso 2 medidas. E aqui a palha de arroz carbonizada, que eu também uso 2 medidas na minha receita. O carvão, ele é um fungicida natural, um bactericida, um inseticida natural, ajuda muito na proteção das plantas, além de fazer uma drenagem, né? Então, é um excelente ingrediente para usar em qualquer substrato. O pó de coco, ele ajuda no enraizamento das plantas, deixa a terra, o substrato mais aerado, também é um elemento que eu gosto muito de usar, além de ser nutritivo. Aqui eu coloquei em potes menores para vocês entenderem a proporção de medidas. Pode ser um saco, pode ser um balde, pode ser em quilos, como você preferir. Esse aqui é uma terra vegetal, né? Ela é bem fininha, uma terra preta. Eu uso terra para as plantas que são cultivadas na estufa. As plantas que vão ficar no tempo, é essa mesma mistura sem a terra. Eu tenho aqui a palha de arroz carbonizada, ela libera silício, que também é um fungicida natural. Embora a palha de arroz seja matéria orgânica e eu não uso mais matéria orgânica no meu substrato, ela é uma matéria orgânica diferente. Ela demora muito no seu processo de decomposição. Então é como se não fosse uma matéria orgânica, né? Ela não vai trazer os prejuízos que uma matéria orgânica traz para o substrato e que no decorrer do vídeo eu vou explicar. Eu tenho aqui a perlita. A perlita é um mineral poroso que traz vários benefícios para a planta. A nossa plantinha, a nossa suculenta, o nosso cacto, ele precisa respirar, suas raízes precisam respirar. E isso daqui ajuda muito, porque deixa o substrato mais aerado, deixando espaços, né, de ar ali no substrato para que as raízes passeiem e consigam ter o oxigênio necessário para o desenvolvimento dela. Além disso, ela ajuda também com relação à incidência de luz na planta. Por sua cor intensamente branca, ela acaba refletindo e ajudando na questão da luminosidade. Você pode, por exemplo, quando você for finalizar a sua planta, colocar perlita pura na superfície do seu vaso. Isso vai impedir que nasça pragas, vai impedir que apareçam insetos ali na sua planta e vai ajudar na incidência, vai refletir essa luminosidade para a sua planta. O pó de coco também, eu gosto muito dele, auxilia o substrato a ficar aerado, ajuda também no enraizamento das plantas, além de ter muitos nutrientes para a nossa plantinha ficar cada vez mais saudável. Então agora eu vou colocar esses ingredientes aqui, a gente vai fazer uma misturinha para vocês verem o resultado final, como que fica o substrato, tá bom? Então vou colocar a terra vegetal, palha de arroz carbonizada, vou colocar a perlita, o pó de coco. E tem um ingrediente que eu não estou usando ele hoje, mas é um ingrediente que eu uso e não abro mão de usar. Embora tenha pessoas que não gostem, mas como eu falei, o substrato é muito pessoal, depende muito da forma que você cultiva a sua planta. Então eu uso no meu substrato Carolina Soil, mas ele está em falta aqui em Brasília. O Carolina Soil, ele me ajuda muito na questão da raiz das minhas plantas, da profundidade da raiz, no processo de enraizamento. Quando eu coloco o meu substrato pronto no pote,
e eu vou plantar alguma coisa, aqui em cima eu coloco o Carolina Soil e encosto uma planta decapitada ou um bebê que eu retirei de uma decapitação e encosto a raiz dele no Carolina Soil. Isso ajuda muito as raízes, o surgimento, né? O aparecimento das raízes. Principalmente porque eu uso adubação química no meu substrato. A gente vai falar sobre isso. E a planta cortada não é bom que ela encoste num substrato com adubo. Isso pode causar ali um apodrecimento do caule. Quando a gente encosta um caule que foi recém-cortado aqui, encostado no Carolina Soil, ele vai estar num ambiente propício ao surgimento das raízes. Então é por isso que eu uso tanto no substrato quanto depois na hora de plantar. Então eu estou aqui com a mistura pronta. Assim como as plantas, o substrato também é olho. Na hora que eu fui misturar, eu decidi colocar mais uma medida de pó de coco. Vamos olhar aqui como é que ficou? Olha, ficou um substrato bem aerado. Lembrando que eu não usei aqui o Carolina Soil porque eu não tenho ele hoje, está em falta na minha cidade. Mas se tivesse, eu teria colocado uma medida aqui do Carolina Soil, tá? Então esse é o substrato que eu uso nas minhas plantas. E substrato não tem regra. Por exemplo, você vai observar a sua planta. Eu tenho uma planta que eu gosto muito, que a Echeveria decora, e ela nunca ficava bonita, ela sempre ficava pequena, mirrada, e eu via outros produtores com essa planta belíssima, grande. E conversando com uma pessoa muito experiente em cultivo, ela falou assim, a decora, ela gosta de mais água, ela gosta de um substrato que retenha mais água. Então, quando eu vou plantar uma decora, eu pego uma porção desse meu substrato e adiciono mais terra para continuar com o mesmo esquema de rega na minha estufa. Então, naquela planta específica, a água vai demorar um pouco mais a evaporar e secar. Então, a gente vai adaptando o substrato de acordo com o que a planta vai pedindo. Quero mostrar para vocês também a adubação química que eu uso nas minhas plantas. Lembrando que isso aqui é para quem já trabalha com suculentas, para quem já empreende, porque ela vai acelerar, tá, o crescimento, a propagação, o aparecimento de bebês. Então, ele vai dar um boom nas suas suculentas. Então, não use num cultivo onde você não queira uma propagação tão acelerada. Então, para quem está cultivando profissionalmente, em larga escala, essa é uma adubação que ajuda muito. O meu substrato ele foi desenvolvido por um engenheiro agrônomo especializado em plantas ornamentais. A primeira versão que ele fez para mim tinha esterco de galinha. Mas o que eu observei? Que o esterco de galinha atraía muito fungo gnats. O que é o fungo gnats? Aqueles mosquitinhos, né? Que ficam ali sobrevoando a sua planta e colocando ovinhos que depois vão se transformar em larvas e danificar a sua planta. Quando eu descobri que o esterco de galinha causava isso, eu retirei ele do meu substrato. Assim como eu retirei também a terra de humus, que fazia parte da minha mistura. Estou usando agora só adubação química, também orientada por esse engenheiro agrônomo que ajudou aí na composição desse substrato. Esse pozinho branco, eu não vou fazer mistura, tá, gente? Porque tudo é pesado. Mas eu vou mostrar para vocês. Esse branquinho aqui, que parece um sal, tá vendo? Parece um salzinho branco, ele se chama MAP. M-A-P. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Eu uso 30 gramas desse adubo para cada saco de 25 quilos de terra que eu uso no meu substrato. No meu caso, da minha mistura grande, que eu faço com 4 sacos de 25 quilos de terra, então eu vou multiplicar aí 30 gramas por 4 e é 120 gramas. É o que eu vou usar desse adubo no meu substrato maior. Aqui eu tenho o magnésio. Tá vendo que ele tá bem empedrado? Isso aqui eu passo numa peneira, tá? Porque a raiz da planta não pode entrar em contato direto com o adubo dessa natureza química. Então eu passo numa peneira e da mesma forma
30 gramas para cada saco de terra de 25 quilos, eu considerando que eu vou agregar muita coisa nesse substrato, como vocês viram aqui. Mas a minha base de cálculo é a terra. Então, se eu uso 4 sacos de terra, eu vou multiplicar 30 gramas por 4. Então, vai ser 120 gramas desse, 120 gramas desse. E esse aqui é o iorim. Eu vou deixar na descrição o nome certinho, como se escreve, do iorim. São fertilizantes, né? É uma adubação química que ajuda muito aqui no meu cultivo. Especificamente, o cloreto de magnésio, o sulfato, aliás, de magnésio, ele, além das propriedades de ser um fertilizante, de ajudar no crescimento e desenvolvimento da planta, ele também ajuda na coloração das plantas. Ele não vai colorir a sua planta, não vai dar uma cor diferente da cor que a sua planta tem. Ele vai apenas intensificar a cor que a planta já tem. Então, eu coloquei aqui nesse potinho transparente o carvão para vocês verem a quantidade que eu uso dele como drenagem. Eu não planto as minhas plantas em pote transparente, tá? Eu uso pote normal, pote plástico preto. E aí, depois que eu coloco isso aqui, só para vocês verem, né? Terem uma noção de como que é que fica no pote. Aí vai ficar isso aqui, ó, tá? 50% a 60% de carvão e o restante de substrato, tá? O substrato é muito importante, gente, para o desenvolvimento da planta, principalmente a suculenta, que de certa forma gosta, pede um substrato mais aerado. Mas eu quero fazer uma colocação aqui. Não existe regra para cultivo, não existe um substrato perfeito, um substrato que seja o melhor que o outro. Aqui em Brasília, por exemplo, eu tenho colegas de cultivo que já cultivam suculentas há 30 anos. As plantas são lindas e cultivam com terra. Então, como que eu vou dizer que terra não presta para cultivar suculentas? Tem pessoas cultivando há 30 anos e está tendo sucesso no seu cultivo. Então, de repente, não dê certo para o meu cultivo, mas está dando certo para ela. De repente, ela molha num espaço de tempo muito maior do que o que eu molho aqui. Eu rego as minhas plantas a cada 3, 4 dias, quando está com um clima mais quente, mais seco. Períodos chuvosos, dentro da estufa, eu molho uma vez por semana ou até 10, 15 dias, certo? Agora, certamente as pessoas que cultivam com terra, ela vai ter uma outra forma de cultivar, uma rega mais espaçada, mas não significa que as suculentas não vão ficar bonitas. Conheço pessoas aqui em Brasília também que são renomadas e que cultivam terra misturada com areia, né? Eu sei que a areia, ela atrai muito nematóide. Por que a areia atrai muito nematóide? Não é a areia em si que atrai o nematóide, é porque na maioria dos locais que se vende areia, nas madeireiras, nas lojas, né, de materiais de construção, que você vai lá adquirir areia, não vai ter fezes, urina de cachorro ali. O nematóide nada mais é do que um verme. E aquilo vai para sua areia, você mistura no seu substrato e aí você pode ter problema. Conversando com uma amiga que cultiva com areia, ela falou, eu não uso areia da madeireira, né? Eu busco direto na fonte, eu busco lá no local, no habitat natural da areia e eu nunca tive problemas com nematóide. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o meu cultivo, tá? Existem inúmeras maneiras de cultivar, aqui no meu cultivo é o que dá certo para mim. Mas eu conheço outras pessoas que cultivam com substrato diferente e dá certo no cultivo delas. Então, observem, vão ter plantas que vão gostar de um substrato um pouquinho mais pesado, como é o caso da Decora, e outras que vão gostar desse substrato. A grande maioria gosta desse substrato aqui. Eu faço uma mistura bem maior, eu faço uma mistura de 4 sacos de terra. Então, aí os outros ingredientes vão nessa proporção em sacos também. Tanto que eu tenho aqui perlita em sacos, o pó de coco em sacos, enfim, todo o material que eu uso eu compro em grande quantidade, porque dessa forma eu encontro um preço melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas com relação ao substrato, deixa nos comentários que eu posso esclarecer no próximo vídeo. Vou fazer questão de ajudar vocês, responder vocês dentro do conhecimento que eu tenho, né? Que eu também não sei tudo.
Quero mostrar para vocês o substrato que eu fiz ontem, né? Que eu falei para vocês que foram 4 sacos de terra e todos os outros ingredientes que eu uso. Então tá aqui, esse é o substrato do Café com Plantas e Arte. Se inscrevam aí no meu canal, quem ainda não foi inscrito, ative o sininho para receber notificação a cada vídeo novo postado. Deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do canal. E não deixem de comentar se gostaram, o que querem mais que eu fale para vocês, que eu compartilhe aqui do meu cultivo. Um forte abraço. E eu quero deixar uma mensagem para você, na analogia que eu venho sempre fazendo da nossa vida com as plantas. Muitas vezes nós estamos procurando solução para os nossos problemas fora da gente, mas a solução está dentro da gente. Nós temos uma centelha divina dentro de nós que vai nos mostrando o melhor caminho a seguir. Com as plantas também é assim. Para você ver, essa palmeira de Madagascar, ela está se inclinando para frente. Por quê? Porque ela está pegando pouco sol. Ela quer mais sol. Então ela encontrou uma forma de resolver esse problema dela. Ela está se inclinando, assim como várias outras suculentas aqui que às vezes estão tombando. Na natureza elas tombam também. Você sabe por quê? Porque chove. Quando chove, ela inclinada não vai reter aquela água no miolo dela. Às vezes a gente não gosta, a gente quer sempre a suculenta retinha e virada para cima. Eu costumo até assoprar o miolo das minhas plantas para não ter acúmulo. Mas na natureza, onde não tem ninguém para fazer nada por elas, elas encontram a solução sozinhas. E com a gente também é assim. Você pode encontrar a solução dentro de você. Seja para um momento de tristeza, seja para um problema inesperado de saúde, para qualquer problema, está dentro de você. Com a força da sua mente, com aquilo que você quer. Diga para Deus, diga para o universo o que você quer, ao invés de falar apenas dos seus problemas, das suas circunstâncias. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é: nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. O que é vistas? É a circunstância. Talvez a sua circunstância atual não seja a melhor circunstância, mas olha, com a sua visão de fé, enxergue quem você verdadeiramente é. Você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus dentro de você. Busca meditação, busca inspiração e a solução do seu problema vai estar dentro de você. Você vai encontrar. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.